Todo mundo, se não se cuidar, vai se pegar tendo péssimos hábitos, às vezes muitos, às vezes poucos, e esses péssimos hábitos, às vezes eles estão juntos de uma vez só, às vezes eles estão no momento da sua vida, mas a gente tem que sempre olhar para nossos hábitos e ver quais são os péssimos e quais a gente deve cortar. Eu por muito tempo tive muitos hábitos ruins que me trouxeram grandes infelicidades, me trouxeram grandes prejuízos na vida. Não só financeiramente, mas como fisicamente. E eu me peguei pensando quais foram os hábitos que mais me destruíram e os hábitos que mais me prejudicaram. E aí eu decidi trazer os 5 que mais me causaram algum problema, seja qual for o sentido, e dizer também como eu superei eles e como eu mudei, o que eu adicionei no lugar deles. E fica até o final, dá uma acompanhada, porque o quinto hábito é um hábito que quase 99% das pessoas faz, e se não tem uma virada de chave, fica preso nesse loop por muito tempo. Um desses 5 hábitos que me causou muito mal, me destruiu por um bom tempo, era a bebida. Eu bebia muito, eu abusava do álcool. E por que ela me destruía? Por vários motivos. Primeiro, que você beber demais faz mal para a saúde, a médio e longo prazo. Segundo, que as coisas não tinham graça se eu não estava bebendo. Eu ficava estressado se eu ficava muitos dias sem beber. Quando tinha uma reunião com os amigos, só tinha graça quando bebia. Quando estava em final de semana em casa sem trabalhar, só tinha graça se eu bebesse cerveja ou alguma coisa. E eu abusei muito do álcool por um bom tempo. E isso me trouxe muitos problemas. Além desses que eu falei, eu gastei muito dinheiro. Teve um mês que eu me parei fazendo a conta, eu tinha gastado quase R$ 500 só com bebida alcoólica. Porque teve um churrasco no final de semana, teve não sei o que no outro, e meio da semana tomava isso, aquilo, e aí ia um fardo, 2 fardos, 3 fardos, e comprava uma bebida um pouco mais sofisticada, e aí tu gastava horrores, e aí me afetou meu dinheiro, me afetou minha disposição, minha sanidade, se eu não bebesse eu ficava estressado, eu estava com a dependência do álcool. E um dia eu entendi isso e decidi mudar. Eu estava numa festa de São João e eu percebi que eu estava tomando muito quentão. Eu disse, cara, tô bebendo muito. E aí no meio da festa eu comecei a refletir. E aí eu cortei. Depois eu falei, essa festa vai ser a última. E cortei. E fiquei quase 2 anos sem nem beber nada. Foi difícil no início, foi. Nos primeiros meses foi difícil. Mas depois valeu muito a pena. Tudo ficou melhor. E hoje em dia minha relação com o álcool é muito saudável. Pra ter noção, em 2024 eu bebi em 3 ocasiões só. E essa foi o meio que eu achei, eu cortei o mal pela raiz direto. Não é tão fácil assim, porque às vezes o nível que você tá de dependência pelo álcool é maior do que o que eu tava, então é mais difícil. Quanto mais tempo tu tá nesse vício, pior é. Mas valeu a pena esse esforço. O segundo da lista é um outro hábito que me destruiu também, que foi não ter hobbies, viver somente para trabalhar. Por uns 3 anos e meio da minha vida, eu fiquei obcecado por trabalho. Eu estava com um projeto pessoal muito elaborado, eu estava obcecado. Eu trabalhava de segunda a sexta no meu trabalho convencional, chegava em casa e focava nisso, final de semana eu ficava fazendo isso. Praticamente 3 anos e meio eu fiz só isso. Saí poucas vezes, só em Natal, Ano Novo, aniversário da família, só isso. Mas fora isso, ficava assim, ó, obcecado, só trabalhando, produzindo. Final de semana eu só levantava, ia comer, tomava uma água, isso, aquilo, me esticava e voltava a trabalhar. E isso foi muito ruim, porque isso me desgastou muito, eu vivia estressado, eu vivia irritado, quando as coisas não davam certo no trabalho, no meu projeto, eu me irritava, me estressava, eu me sentia raiva, eu tinha vontade de quebrar as coisas, só que eu nunca quebrei, né, tive controle. E eu vivia com a minha sanidade no baixo, muito ruim. Então isso me custou muito caro, porque teve uma hora que eu percebi que, eu não preciso viver só para trabalhar. Eu posso trabalhar e posso ter o meu lazer, é só saber administrar. Daí o meu projeto pessoal não foi muito bem, não estava indo muito bem, aí eu parei, sentei, refleti e estava assim, um burnout nos extremos. E aí eu disse, eu vou dar uma pausa. E dei uma pausa, literalmente. Foi uma época que eu estava fazendo migração de carreira de uma empresa para outra, e eu fiquei uns meses sem trabalhar, e sem trabalhar de nada, sem trabalhar no meu projeto, sem trabalhar nada, só descansando. Eu pude me dar esse luxo, porque eu estava fazendo uma transição de uma empresa para outra, eu tinha dinheiro para ficar nesse tempo parado, então eu pude. Eu sei que não é todo mundo que tem essa condição,
Mas não precisa fazer isso, tu pode pelo menos tirar um dia da tua semana para não fazer nada, o sábado ou domingo para cultivar o ócio, ficar aproveitando, sair no parque, encontrar a família, sair com os amigos, jogar um videogame, ver um filme, não fazer nada, só descansar. E não faz só isso todos os dias. Te dedica horas para lazer, é muito importante. A tua sanidade vai agradecer, assim como me agradece. O meu terceiro hábito dessa lista é que eu não cuidava da minha saúde. Eu não dormia bem, eu não tinha disposição, vivia cansado, estava sempre irritado. Então isso me causava muito mal, porque eu não cuidava no modo geral, não me exercitava, não me alimentava bem. E eu só vivia, no modo azar, no modo foda-se. Então isso me custou caro, porque a curto prazo eu vivia fadigado, eu não conseguia descansar. Como eu não me cuidava, não me exercitava, não me alimentava direito, eu não conseguia dormir direito, estava com um corpo intoxicado de comidas hiperpalatáveis, de muito açúcar, isso, aquilo. Isso me causou mal, me fez ficar mal. Eu vivia às vezes com dor de barriga, mal da barriga, tinha que estar tomando aqueles Eno e isso, aquilo, tomando chá, porque eu não cuidava da minha alimentação, não cuidava da minha saúde. E embora eu seja novo, e eu era mais novo ainda nessa época, me causou muito mal. Me causou muito mal. Eu vivia indisposto, vivia irritado, cansado, dormia 5, 6 horas nas noites, às vezes dormia até menos, e isso assim, me deixava pé da vida, pé da vida. E aí eu comecei a mudar, comecei a cuidar. Eu me vi no espelho, eu nunca fui gordo, nessa época eu não estava gordo, mas eu era muito, muito magro, muito seco. E aí eu disse, cara, eu queria ganhar massa, eu queria ter um porte físico. E aí eu decidi, da noite pro dia, eu vou mudar e vou começar a ser a pessoa mais saudável. Procurei ajuda profissional, fui uma nutricionista, comecei a treinar, e aí minha vida mudou completamente, porque eu comecei a me alimentar bem, tomar bastante água, descansar, treinar, pedalar, correr, comecei a ser a pessoa extremamente ativa e tudo na minha vida melhorou. Eu comecei a ter disposição, comecei a dormir bem, comecei a deixar de estar irritado, eu comecei a trabalhar melhor, comecei a aproveitar os meus momentos de lazer melhor e eu cheguei num porte físico que eu sempre almejei desde criança, desde adolescente. Tudo porque eu parei de não cuidar da minha saúde. Eu foquei na minha saúde e foquei na minha alimentação e à minha disposição. E não precisa ser paranoico, viver 5, 6 horas por dia dedicado a isso. Não, eu até hoje me dedico ali 45 minutos, 1 hora e meia por dia. Dependendo do dia mais, do dia menos, final de semana que eu tenho tempo livre me dedico mais. Então isso foi muito importante para mim, me ajuda demais e hoje eu sou dependente da atividade física e da alimentação saudável. O quarto hábito que me destruiu muito, que me causou diversos problemas, e esse eu demorei a perceber. Eu acho que de todos esses hábitos que eu já falei agora, esse foi que eu mais demorei a perceber. E quando eu percebi, eu vi que eu estava perdendo tempo. Foi de não estudar, não ler, não buscar conhecimento. Basicamente de não melhorar o meu conhecimento. Eu achava que eu era o dono do mundo, que eu era o dono da verdade, que eu sabia de tudo, que as pessoas estavam erradas e isso e aquilo, aquele tipo de pessoa que se acha bem arrogante e é pessoa que acha que sabe de tudo, o sabichão que nem a gente fala, né? E eu fui assim, infelizmente, mas eu acordei, um dia eu acordei e eu disse, eu não sei de nada. Foi vendo um podcast, eu acho, não me lembro direito, mas eu sei que eu estava vendo aquilo uns 4, 5 anos atrás e eu disse, cara, eu não sei de nada, eu sou um ignorante. O mundo é muito grande, os conhecimentos são muito grandes e eu tenho aqui com essa arrogância, com essa pose gigante. Então eu comecei a estudar, a me dedicar, a ler, a trabalhar comigo mesmo, a fazer as coisas certas e eu percebi que quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Isso é uma coisa que eu priorizo muito hoje, leitura, estudar e obter conhecimento de alguma forma, porque conhecimento não ocupa espaço. Meu pai me fala essa frase há muitos anos. Sempre quando eu vou na casa dele, a gente começa a conversar sobre livro, essas coisas, ele me fala, conhecimento não ocupa espaço. E realmente não ocupa espaço. Nunca é demais ter conhecimento. Então, quando eu comecei a ter cada vez mais conhecimento, a estudar, a ler, me dedicar a ter mais cultura, muitas coisas mudaram, muitos vieses, muitas coisas do mundo que eu via mudaram, muitas coisas melhoraram muito. E é muito bom, eu espero que todos comecem a buscar cada vez mais conhecimento e principalmente leia muito, porque a leitura
te dá muito conhecimento e exercita demais o teu cérebro. E o quinto hábito, como eu falei no início, é um hábito que 99% das pessoas fazem e não percebe o quão prejudicial ele é. E eu também caí nessa história, caí nessa falácia, que é viver somente em festas. Não só festa que a gente está acostumado, em balada, isso, aquilo, mas em festas de amigo, em reuniões e isso, aquilo. Viver somente em festa, viver todo final de semana querendo festa, querendo ir para lá para tomar trago, querendo ir para lá para fazer aquilo, viver só na anarquia, na fusarca. Isso acaba que te consome muito tempo, você gasta muito dinheiro, você se enche a cara de bebida ou, dependendo da pessoa, até coisas mais pesadas. Tu não sabe a hora que tu vai voltar para casa, às vezes tu nem volta, tu dorme pouco, tu dorme mal, no outro dia tu tá cansado, tu no teu final de semana um dia é loucuragem ou dois e no outro tu tá podre, não aproveita, e na segunda tu vai voltar à rotina e tu nem tá 100% ainda porque tu meteu a loucura no final de semana. Porque tu vive só em festa, loqueando isso, aquilo. E eu era assim, eu vivia em festa, todo o meu final de semana era sexta eu ia para uma festa, sábado eu ia para outra festa e domingo eu ficava de boa. Daí eu sexta chegava do trabalho, tomava um banho, isso, aquilo, jantava, dava um tempo e ia para uma festa. Chegava em casa 4 da manhã, dormia até, sei lá, 10 horas, 11 horas. Aí acordava, almoçava, de tarde fazia nada, arrumava isso, arrumava aquilo. De noite ia para uma festa, chegava clareando o dia. Meu domingo era morto, não conseguia dormir cedo, que eu acordava tarde. Na segunda estava cansado, na terça estava me recuperando. Na quarta recém eu ia estar bem no meio da semana. Aí tinha quarta, quinta e sexta bem, depois destruía tudo de novo. Então eu vivia por essa dopamina ridícula que a festa te proporciona. Eu vivia nesse âmbito, nessa loucura. Tu não vai construir nada ali. Eu digo, quem vai construir algo em festa é o dono da balada. É o cantor famoso que vai e faz show. Ele vai construir algo ali, porque ele tá ganhando muito dinheiro. E outra coisa também, o show é diferente de festa. Tô falando de show, aquele que tu vai lá, eu vou ver o show do, sei lá, do Nick Manson. Eu vou lá, paro, fico lá 2 horas, 3 horas, vejo o show termina, eu vou embora. Beleza, mas festa é totalmente diferente, são vibes diferentes, festivais totalmente diferentes. E viver só nisso é uma grande porcaria. Não tô dizendo que é errado uma hora ou outra tu ir. Eu não vou dizer que hoje eu nunca vou ir mais em festa. Não posso dizer isso. Talvez amanhã depois tô com uns amigos, aquilo, vamos naquela festa, posso ir. Mas hoje eu não vivo para isso. Deve fazer fácil, uns 2 anos e meio, 3 anos que eu não vou numa festa. E a última vez que eu fui numa festa, já devia fazer 2, 3 anos também que eu não ia. Então, se eu for botar na ponta da caneta, desde antes de iniciar a pandemia em 2020, antes disso, eu já estava indo pouco. Então desde 2019 que eu não vou de verdade em festa. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha vida. Isso me trouxe muito prejuízo, principalmente financeiro. E esses 5 hábitos que eu listei aí, não quer dizer que todos eu estava vivendo ao mesmo tempo, tá? Teve alguns que foram em conjunto, por exemplo, festa e bebida era muito junto. Festa, bebida e não procurar a cultura, não ler, não estudar também era junto. Aí depois, quando eu parei com a festa, parei com a bebida, fiquei obcecado pelo trabalho e assim foi indo. Então, nem todo momento da minha vida esses 5 hábitos andaram junto, mas pelo menos um ou outro estava sempre junto. E até hoje eu tenho hábitos ruins, só que eu tô sempre me politizando, sempre olhando, sempre cuidando. E a gente tem que estar sempre fazendo isso, a gente tem que estar sempre se politizando, se cuidando, se regrando. Porque senão os hábitos ruins vão nos puxar para o fundo do poço. Se você tem hábitos ruins aí, comenta aqui. Ou se você tem algum hábito desse, comenta aqui também os hábitos que você tinha de ruim, quais vocês mudaram e o que você aprendeu com essa mudança e com esse vídeo também. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever se você é novo por aqui e deixe seu like. Um abraço. Até o próximo vídeo.